Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo será um pouco diferente. Vou apresentar para vocês uma viagem que eu fiz para Porto Jofre para fazer observação de onças. A viagem começou no aeroporto de Cuiabá. Lá alugamos um carro e fomos em direção a Porto Jofre. Só esse trajeto já é um trajeto incrível, porque a partir da cidade de Poconé, nós pegamos a Transpantaneira e andamos cerca de 140 quilômetros em estrada de terra. Nessa estrada de terra nós conseguimos observar bastante vida selvagem, bastante gaviões, aves, garças, você pode conseguir observar araras, tuiuius, entre outros. Aqui começa o portal da Transpantaneira, que começa a viagem para o Pantanal. Fazemos observação de onça. Acompanhe. No nosso trajeto nós vimos bastante gaviões, como vocês podem ver aí, teve gavião preto predando um lagarto. Quando a gente encontrou ele já estava se alimentando. Teve gavião belo, teve gavião caboclo, jacaré, você vai ver os montes. Vimos também veado do Pantanal e entre outras aves que a gente acabou não parando para registrar. Então, para você que tem a intenção de ir para o Pantanal, observar onça ou observar aves, eu dedicaria um único dia exclusivamente para fazer essa travessia aí de Cuiabá até Porto Jofre, porque na Transpantaneira você já consegue realizar bastante foto e vídeo de bastante tipo de animal. Chegando em Porto Jofre, nós ficamos na pousada Berço Pantaneiro. Vou deixar o link da pousada na descrição, o link do Instagram. A pousada forneceu todo o suporte para nós. O valor que nós fechamos com a pousada já estava incluso
a alimentação, as bebidas e os barcos nos dias de observação de onça. Então nós ficamos lá por 3 dias, fizemos 2 dias de observação de onça. A rotina na pousada era acordar por volta das 5h30 para tomar o café da manhã. Por volta das 6 horas, 6h30, nós já descíamos para o porto, que ficava muito próximo da pousada, e entrávamos no barco. E a partir desse momento nós só voltávamos para a pousada no final da tarde. Nesse momento já estávamos ansiosos para ver a primeira onça. Logo depois que a gente entrou no barco, acho que uns 30 minutos depois, a gente recebeu uma mensagem no rádio e já tinham avistado 2 onças. A primeira onça que nós avistamos foi o Ousado. O Ousado tem uma história interessante. O Ousado foi uma onça que sofreu muito com as queimadas de 2020 no Pantanal e ela foi resgatada, foi tratada as patas dela que estavam queimadas e assim que ela pôde, ela foi solta novamente no Pantanal, por isso que ela usa esse colar. O colar já era para ter caído, porque normalmente esses colares duram cerca de 2 anos com o bicho, mas por algum motivo esse colar ainda permanece com ele, por isso que ele é facilmente identificado. Na outra margem do rio tinha uma fêmea, então ela ficou ali por bastante tempo, deu pra gente fazer bastante foto dela, bastante vídeo, e então no primeiro momento nós avistamos 2 onças, uma a cada margem do rio. Após fazermos bastante registro da segunda onça, nós seguimos caminho e avistamos um macho e uma fêmea descansando. Essa fêmea, inclusive, ela já estava com filhote, então ela estava ali fingindo que estava no cio e fazendo uma parceria com aquele macho, enquanto seu filhote estava escondido. E logo depois eles começaram a andar e foram atrás de alguma caça. Momentos depois nós avistamos outro macho, ele estava ali andando na beira do rio, à procura de jacaré, muito provavelmente. Então deu para fazer bastante registro legal dele. Por volta da meio-dia, a gente avistou essa outra onça, era uma fêmea, conhecida como Tim. É uma fêmea que tem os olhos claros. Logo após disso, a pousada mandou um
barqueiro com as refeições, né? Então nós fazíamos as refeições todas no barco também, para que a gente não pudesse perder nenhuma oportunidade de ver as onças. Logo após o almoço, uma das onças fêmeas que nós vimos anteriormente começou a se movimentar bastante. Então, os barqueiros já experientes identificaram que ela estava prestes a fazer uma caçada. Então, começamos a acompanhar ela pelo trajeto. E ela atravessou o rio, ela foi para um lado, foi para o outro e subiu em árvore. Em algum momento nós perdemos ela de vista. Depois que nós perdemos ela de vista, resolvemos ir para um outro lado, onde a gente encontrou logo de manhã o ousado e aquela outra fêmea, para fazer algumas outras fotos, seja de onça ou de aves. Fomos ali sozinhos tentar fazer algum registro legal. Só que nesse momento, quando a onça reapareceu e conseguiu fazer a predação de um jacaré. Nesse momento, bateram um rádio pra gente, a gente voltou correndo para o local onde ela começou a se alimentar desse jacaré. Segundo relatos, o jacaré era tão grande que ela não conseguiu subir o morro com ele. Por isso que ela comeu esse jacaré ali na beira do rio, o que normalmente não acontece. Temos a imagem dela se alimentando ali na beira do rio. Tinha pouco espaço para conseguir fazer os registros, porque tinha bastante barco ali em volta. Como a gente chegou por último, a gente tem que respeitar ali a hierarquia, né, dos barcos. Mas a gente foi dando um jeitinho, encontrando um espaço e deu para fazer alguns registros. Momentos depois que a onça começou a se alimentar, uma outra fêmea encontrou ela se alimentando e veio disputar a caça. Nesse momento, eu consegui fazer uma foto de uma onça olhando para outra e logo depois elas se encontraram e fizeram uma disputa bem na nossa frente.
A onça que chegou depois acabou perdendo a disputa, então ela abandonou o local. Porém, no momento em que elas brigaram, o jacaré que estava na beira do rio acabou afundando e a onça que estava se alimentando acabou perdendo a sua presa. Logo depois ela começou a procurar ali na beira do rio, não encontrou e aí ela acabou ali se espreguiçando, tirando toda a água que estava nela. E, inclusive parece pelas fotos que ela aparenta uma cara triste. Depois desse momento épico, nós resolvemos ir atrás das ariranhas. Encontramos uma anta no meio do caminho, atravessando o rio. Encontramos um grupo de ariranha, mas elas estavam num local muito escuro, também o sol já estava se pondo, então não deu para fazer muito registro. Fiz um pequeno vídeo, uma foto. No dia seguinte, nós voltamos para a área das ariranhas, porém não a encontramos, mas fizemos alguns registros ali de capivara, de algumas aves, muito interessante, inclusive o talhamar, que era uma ave que eu não tinha visto ainda. Vimos também a águia pescadora, que era uma outra ave que eu ainda não tinha registrado, então conseguimos aproveitar bastante. Ainda no segundo dia, além das aves, nós vimos mais onças, mas para o vídeo não ficar tão grande, eu vou focar só no primeiro dia ali, que foi o dia que tivemos mais emoções, e vou deixar uma dica aqui para vocês. Então, como foi nossa primeira viagem para observação de onça, eu acho que a gente pecou em algumas situações. A principal delas foi não persistir nas onças que estavam dando sinais de predação. Então a gente não conseguiu ver o momento da predação. Então, se você está indo para lá para observar onça e quer ter os melhores registros, foca nas onças. Deixa 2 dias para as onças, pega um dia para tentar ver ariranha e outras aves e por aí vai. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Pretendo voltar para o Pantanal. Estava querendo voltar ainda esse ano, mas eu acho que eu não vou conseguir montar um grupo para isso. E também o período já está se esgotando, né? O período ótimo para fazer a observação das onças. Mas quem sabe ano que vem eu monto um grupo para ir lá vê-las novamente. Se você tem interesse em me acompanhar nessa aventura, mande uma mensagem no Instagram ou deixe um comentário aqui embaixo, que a gente pode tentar organizar essa viagem. Obrigado por assistir, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para ajudar no engajamento e até a próxima.